Boa noite, amigos, companheiros do Irmã Ângela. Mais uma vez aqui reunidos em nome do Mestre Jesus para realizarmos a nossa transmissão, como temos feito nesse 1 ano e 7 meses, 8 meses de transmissão de forma ininterrupta, das segundas e as quintas-feiras, trazendo à luz da doutrina espírita o esclarecimento, a orientação e o consolo dentro da proposta da Casa Espírita do Irmã Ângela, de levar aos lares a luz da doutrina espírita, o consolo, o equilíbrio, a informação que transforma, e juntos somos mais fortes, materialmente e espiritualmente, formando uma grande corrente de amor, e esta corrente são elos que se fortalecem a cada dia na proposta da caridade, do amor ao próximo, da esperança, da fé e da coragem, no presente e no futuro, de espíritos eternos que somos, na proposta de estarmos nesta encarnação, aproveitando o máximo possível de todos os momentos. Hoje teremos a nossa amiga Beth Gabler falando sobre sexualidade na visão espírita, e o nosso amigo Roberto vai fazer a prece inicial. E, como a nossa proposta Juntos Somos Mais Fortes, hoje vou falar da sacolinha de almoço, né, que foi lançada, esse último lançamento aí, a questão de uns 15 dias atrás, né, aonde nossa proposta é levar para o Natal, né, um almoço, né, uma proposta de almoço com macarrão, né, uma lista que estão vendo ali, pacote de macarrão, sachês de extrato de tomate, milho, ervilha, atum, maionese e uma lata de doce, e que estaremos distribuindo agora a proposta 18 e 19 de dezembro para tanto a comunidade da Baracela como a comunidade de Oleópolis e outras casas. Aqui damos apoio, né, nesses momentos, desde do ano passado, do ano retrasado, todos esses anos, a gente tem dado apoio a esse pessoal. E esse almoço de Natal, segundo o pessoal, foi feito um levantamento em torno de R$50, para que a gente possa montar esse kit que servirá para ajudar as pessoas a terem um momento de Natal com uma alimentação especial, né? Ajudar, né? Porque a gente sabe que é uma ajuda, né? Não é uma solução definitiva, nem é uma coisa fora do comum, mas é o que a gente pode ajudar. E para nós, que a misericórdia de Deus nos permite ter um pouco diferente, um pouco mais, ter a oportunidade de conceder ou permitir que aqueles que estão com um pouco mais de dificuldade possam ter um almoço de Natal com a família, com seus filhos. Então, é importante a gente multiplicar esses números para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas, né, de famílias, que são todas elas cadastradas, acompanhadas pelo nosso grupo do trabalho social. Então, olha, nós temos o nosso plantão, hoje está mudado esse plantão, é de segunda e de quinta-feira. Nós vamos colocando nas redes sociais os horários. Agora entramos também no momento de pedirmos para aqueles que pegaram as sacolinhas de crianças, né, os padrinhos das crianças, já comecem a trazer as sacolinhas de volta, para que a gente possa organizar a distribuição, que vocês, como diz assim, está voando, né? Hoje, dia 8, dia 18 de novembro, 18 de dezembro, estamos distribuindo fazendo a nossa festa de Natal, e contamos, né, com a colaboração de todos. E o agradecimento desde já, pelo grande sucesso que tem tido a nossa campanha, graças ao trabalho de vocês, da divulgação, do boca a boca, das redes sociais, tem sido um sucesso, o número de padrinhos tem aparecido, e vamos multiplicando, porque o número de crianças é bem maior do que a nossa capacidade até o momento de atender. Então, quanto mais padrinhos aparecem, quanto mais pessoas se propõem a esse trabalho de amor e caridade, mais possibilidade nós temos de atingir mais crianças necessitadas.
tá bom, pessoal? Então, eu vou chamar o Roberto para fazer a prece inicial e também a nossa companheira Beth, que vai fazer a palestra, tá bom? Roberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, Adilson. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. E é como você falou, né? Essa campanha está indo muito rápida e estamos juntos nesse momento, nessa situação, mas com o nosso sentimento aberto, né? Nesse propósito que é o trabalho de amor ao próximo, né? Então, isso daí, esse vínculo aí é Exatamente. que faz nos fortalecer cada vez mais nessa proposta. Então, vamos assim, né? Agradecer Ô, a Roberto, Deus. o que Vamos, é, agora a obrigado. prece para dar início à nossa tarefa, né? Obrigado mais uma vez por Obrigado. estar conosco, né? Pelo esse carinho que a gente sempre tem contigo e fazer a prece de abertura da noite de hoje. Obrigado. Obrigado, Adilson. Obrigado. Então, amigos e irmãos, vamos assim, então, serenando os nossos olhos, nos acalmando, direcionando nosso pensamento a Jesus, Ele que nos aguarda sempre de braços abertos, com aquele olhar sereno, tranquilo, lúcido, a nos fortalecer, a nos acalmar, e ensinando-nos a nós a bênção da vida, da oportunidade, do refazimento, mas acima de tudo, o momento de aproveitarmos essa encarnação para podermos assim nos melhorarmos, trabalharmos em nós, aprendermos, principalmente a nos melhorarmos, a refazermos os nossos caminhos, mas trabalharmos em conjuntos para que possamos vencer. E acima de tudo, Senhor, vos agradecendo sempre, agradecendo a Deus, nosso Pai, e agradecendo aos nossos amigos, nossos irmãos espirituais por essa oportunidade. E que possamos aproveitar na noite de hoje os benefícios que nos serão trazidos pela palestra da nossa amiga, nossa companheira Beth, que nos trará essas reflexões para que possamos assim sentir em nossos corações. Agradecemos hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. A palavra, Dilson. Obrigado, então, Roberto, mais uma vez. Se sinta abraçado. Obrigado. Um abraço a todos aí, a Sônia, Obrigado. as crianças, né? Tá certo? Então, pessoal, então vamos chamar a dona Beth Gabler, que vai falar sobre sexualidade na visão espírita. Então, seja bem-vinda, Beth. Obrigada, Adilson. Obrigada, é uma alegria estar aqui. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez. Se sinta abraçada, né, por todos nós que estamos te assistindo e aqueles que assistirão daqui um pouco, né, nos próximos dias. Sejam todos bem-vindos. Que a espiritualidade amiga possa te envolver nas melhores energias para que você possa passar para nós aquilo que se preparou nessa noite com muito carinho. Seja bem-vinda, mais uma vez obrigado, a palavra é tua. Muito obrigada. Então, por que falar em sexualidade? Porque há muita desinformação, preconceito. Algumas pessoas acham que sexo e pecado, né, são sinônimos, mas também o mau uso do sexo nos leva a acumular dívidas kármicas. Então, nós vamos trazer aqui os ensinamentos de alguns autores da espiritualidade, Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz. Então, eles dizem que sexualidade é uma força criadora natural, criada por Deus. Ela é atuante, palpita em tudo, desde os átomos até as estrelas. Então, nos seres inorgânicos, ela se manifesta como uma força de atração, de agregação dos minerais. Já nos seres humanos, agrega também elementos vibratórios mentais, emocionais, e que vai construindo o nosso psiquismo. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, diz que a energia sexual é um recurso da lei de atração, ela existe por toda a por todo o universo, é perpétua, é inerente à própria vida.
gera cargas magnéticas em todos os seres e é uma potencialidade criativa. E então, sexualidade é um fenômeno amplo e complexo que abrange a relação sexual, a identidade, quem eu sou como indivíduo, o papel de gênero, então é o comportamento como homem ou mulher, a orientação sexual, por qual gênero, homem ou mulher, me sinto atraída, o erotismo, que vem do deus da mitologia grega Eros, e Freud trouxe esse termo, é o instinto, é um impulso, é o desejo sexual, é a química do amor. Também sexualidade é intimidade, é uma relação interpessoal muito próxima, que dá a possibilidade da reprodução, da perpetuação da espécie, nos possibilita a reencarnação, a construção do lar, da família. E a sexualidade, ela é acompanhada pelos nossos pensamentos, pelas nossas fantasias, desejos, pelas nossas crenças. Então, por exemplo, tabu também é uma crença. Tabu é um preconceito sem fundamento que nos leva a crendices, medos. Também a sexualidade envolve atitudes, valores, comportamentos, práticas, relacionamentos, papéis sociais. Por exemplo, eu, né, como mulher, eu posso ser esposa, mãe, dona de casa, professora, né? Qual é a minha função na sociedade? E a sexualidade é influenciada pelo nosso corpo físico, pelos nossos sentimentos, emoções, pensamentos, pelo social, por esses papéis sociais, pelas normas da sociedade, o que a sociedade define como certo ou errado, pelos fatores econômicos, então a condição financeira de cada um, pelos fatores políticos, porque as leis também mudam. Hoje já há um reconhecimento do casal homossexual, pelos fatores culturais. O que é cultura? É um conjunto de valores, de crenças, de normas, de práticas de um grupo. E a cultura se modifica ao longo do tempo. A cultura, assim, é apreendida, nós absorvemos a cultura na qual estamos inseridos e nós partilhamos aquilo que também sabemos e transmitimos ao longo das gerações. Então, a cultura orienta os nossos pensamentos, decisões, ações. Dessa forma, a sexualidade, que também é influenciada pela cultura, que a cultura é mutável, sexualidade também não é fixa, é mutável. O Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, disse que a sexualidade se modifica acompanhando a marcha do progresso. O Pinga Fogo foi um programa muito famoso da TV Tupi, Canal 4 de São Paulo, em 1971, que fez um enorme sucesso. Então, naquela ocasião, Emmanuel, pelo Chico Xavier, disse que o homossexualismo, ele usou o termo, em 1971, homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, como a assexualidade, diz Emmanuel, são condições da alma humana. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. E acreditamos, diz Emmanuel, que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes. E sofreu revisão de 1971 para cá, porque o termo que ele usava, né, usou, foi homossexualismo. Esse era o termo usado na época. Só que ismo significa doença, desvio. No entanto, em 1990, a Organização Mundial da Saúde excluiu o homossexualismo e o bissexualismo da lista de distúrbios mentais. Então, o termo hoje usado não é
homossexualismo, é homossexualidade, bissexualidade. Olha Emmanuel, né, fazendo a previsão, lá em 1971, de que a sexualidade sofreria grandes revisões e mudanças ao longo do tempo. Mas o espírito não tem sexo. Nós reencarnamos ora como homem, ora como mulher. A gente encontra na questão 201 do Livro dos Espíritos. O Allan Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? E os espíritos respondem sim, pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, o espírito reencarna como homem ou como mulher, conforme as tarefas que foram programadas antes dele reencarnar, de acordo com as suas necessidades evolutivas. Também lá no livro Sexo e Destino, André Luiz, que escreve pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, encontramos: somos espíritos imortais. A nossa idade é de milênios, então nós trazemos uma bagagem de experiências muito complexas, ao longo de todas essas encarnações, experiências de masculinidade e de feminilidade. Então, o André Luiz fala: masculinidade e feminilidade totais, do ponto de vista psicológico, não existem. Ninguém é 100% homem, ninguém é 100% mulher, do ponto de vista psicológico. E a própria ciência concorda. O Jung já estudou isso, o discípulo de Freud, muito citado pela Joana de Ângeles, pela Hermance Dufour. Então, o sexo, sexualidade, analisado em sua essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, diz André Luiz no livro No Mundo Maior. Então, o que são qualidades femininas? Ele mesmo explica. São energias receptivas, passivas, acolhedoras, mantenedoras, com orientação para a integração e a união. E as qualidades masculinas são energias expansivas, ativas, propulsoras, emissoras, com orientação para a transformação, para a ação. E essas qualidades se combinam em diferentes proporções em uma dada encarnação, como homem ou como mulher, de acordo com as necessidades evolutivas de cada um. Então, homem e mulher, diz André Luiz, em espírito, apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de características viris e feminis em cada indivíduo, o que não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Olha o que diz André Luiz, e Freud já dizia que na Terra não há ninguém normal, né? Então, em termos de sexualidade, não existe, né, enquadrar numa normalidade. E André Luiz também fala no Sexo e Destino, né, que na Terra, macho e fêmea, nós damos uma definição muito unilateral. Ou é homem ou é mulher. Isso, diz ele, acarreta exigências tirânicas, herdadas lá do comportamento animal. E ele fala: a sede real do sexo não se acha no corpo físico, mas no espírito, em sua estrutura complexa. Olha, essa estrutura complexa, milenar, essa bagagem que trazemos das várias encarnações que já tivemos como homem ou como mulher. E na espiritualidade, os espíritos de uma condição mediana para cima entendem que o sexo é um atributo divino, assim como a inteligência, o sentimento, o raciocínio.
E também André Luiz, no livro Missionários da Luz, diz: o sexo é qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres. É manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Então, essa energia sexual começa com a lei de atração, e aí nós vamos, inerente, né, a todo ser vivo, são cargas magnéticas, esse instinto sexual nasce das profundezas do espírito, trazemos como uma herança do passado. Então, nós fomos estagiando pelos vários reinos da natureza. Passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, e aí, né? Então, a sexualidade já se manifesta desde o reino mineral como atração, como agregação de minerais. Então, nós trazemos essa herança, né? Do reino mineral, do reino vegetal, já há plantas com sexos distintos, nos animais, essa diferença vai se tornando cada vez mais complexa, mas é uma herança que trazemos incomensurável das experiências sexuais que vivemos nos vários reinos da natureza. Então, de existência em existência, de lição em lição, de passo em passo, por séculos e séculos, né? Na esfera animal, na esfera agora hominal, erguida a razão, então agora como hominais nós já conquistamos o raciocínio, a inteligência, a razão. Então diz Emmanuel, na esfera hominal surpreendemos em nós esses impulsos genésicos, esses impulsos sexuais que trazemos lá da animalidade. E agora é o momento de ajustar esses impulsos às leis superiores que governam a vida. Então, nos seres primitivos, só havia descargas impulsivas, sem responsabilidade. A gente vê, a maioria dos animais não formam nem casais. É ainda uma condição do reino animal. Então, quando chega no reino hominal, quando atingimos a esfera da razão e trazemos toda a herança, essa herança ela precisa ser trabalhada. No entanto, ainda carregamos muitas mazelas, né? Ainda ocorrem muitos estupros, prostituições, traições, só que tudo isso vai trazer um retorno, né? Trará resgates, porque ninguém abusa de ninguém sem prejudicar-se a si mesmo. Então, nós vamos evoluindo, a energia sexual vai ser usada cada vez com mais discernimento e responsabilidade, porque passa a ser controlada pelos valores morais. Então, à medida em que evoluímos moralmente, também vamos tendo mais discernimento em relação ao que é a sexualidade e mais responsabilidade em relação ao uso que fazemos da nossa sexualidade. Então, no início da civilização do homem, era muito comum a poligamia. Então, o homem ainda carregava o fardo dos instintos sexuais, dizem os benfeitores, instintos sexuais destrambelhados, e aí precisou-se de uma longa marcha de reparação, de aprendizagem, de sublimação dessa libido, de educação sexual para disciplinar o mundo emotivo. E todos nós temos a nossa carga erótica. São instintos, são paixões, são energias, são estados da alma, e eles não são destruídos, eles são transformados. São os benfeitores que falam, Emmanuel, Joana de Ângeles, Irmãs do Fo, né? Todos esses instintos, eles são energia, então eles precisam ser trabalhados, transformados. E de que forma transformá-los?
Emmanuel nos orienta. Procurar fazer o bem, né? Orientar essa sexualidade para o bem, para a valorização da vida. Essa energia individual, a libido, deve ser colocada a serviço da sociedade. Isso é que é sublimação. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 701, Allan Kardec pergunta qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? E os espíritos respondem: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, cansados de sofrer, o homem acabou transformando seu relacionamento sexual da poligamia para a monogamia e a sublimação. Sublimação é um termo que foi trazido por Freud, é transformar o impulso, o instinto, a libido, que é a energia sexual, em algo socialmente aceito. Então, esportes, arte, estudos, pesquisas, trabalho social. Olha que bonito que escreve Emmanuel. Graças à energia sexual, as civilizações da Terra se levantaram por meio da sublimação. Então, a construção da civilização, né, foi por meio dessa energia sexual sublimada. Então, as artes, as ciências, a filosofia, né, todos esses estudos. E aqui para o nosso dia a dia, como é que nós vamos sublimar os nossos sentimentos? É olhar para o outro e ver-lhe a essência, captar a sua alma. E não olhar para o outro como uma mercadoria, como um corpo que está lá para ser usado. Por isso que é importante nós nos perguntarmos que uso damos à nossa sexualidade. Porque hoje em dia, né, o que acontece com essa globalização, com a mídia, né, que entra pela nossa televisão, pelo celular, pelo computador, com o avanço da ciência, a sexualidade está sendo vivida de uma forma mais aberta, mais pública. E aí está um grande desafio para nós. Qual é o limite saudável entre o público e o privado? Porque, de um lado, existem os tabus, as repressões, né? a educação repressiva. De outro, a libertinagem, a pornografia. Joana de Ângeles, no livro Dimensões da Verdade, psicografia de Valdo Pereira Franco, tem um capítulo 54, Sexo e Compromissos. Ela fala que o problema do sexo é um problema do espírito. Essa história de carne é fraca, né? É lero-lero, porque o corpo é só um instrumento do espírito. E diz ela, nós reencarnamos para a nossa recuperação moral dos abusos que fizemos ontem e que hoje surgem como limitações. Então, os abusos do passado, seja em que área for, da sexualidade, do dinheiro, da fama, da inteligência, do poder, qualquer abuso do passado gera desgaste, desequilíbrio no nosso perispírito e hoje, como consequência, surgem as carências. Então, diz a Joana de Ângeles, né? De um lado a repressão, de outro a libertinagem. E ela fala, sabe, a castidade, a abstinência, privar-se do sexo, quando é imposta de fora para dentro, causa desajustes, aflições. Emmanuel também fala isso. Emmanuel foi padre Manuel da Nóbrega, e ele diz assim: as ordenações e providências de caráter externo, né, transformar-se, ordenar-se padre, não transfiguram milagrosamente o mundo íntimo.
E Emmanuel pergunta: de que forma exigir a extinção dos estímulos genésicos em alguém, tão só porque esse alguém se consagra ao serviço divino da fé, né? Como padre, vamos dizer assim, quando esses mesmos estímulos são criados por Deus para a vida e para a evolução. Então, a libido, essa energia sexual, é como uma água represada, né? Vai recebendo os rios. Mas se não tem vazão, se as portas estão fechadas, o que vai acontecer? Inundação, destruição. Por isso que a Joana de Ângeles fala que a castidade imposta de fora para dentro leva a desajustes, aflições, e Emmanuel também fala isso. Mas, por outro lado, né, essa história de amor livre, um sexo sem vínculos, sem responsabilidade, diz a benfeitora espiritual, é uma volta à selvageria instintiva, e aí o que surgem as gravidezes precoces, as gravidezes indesejadas, os abortos, e aí surgem as futuras encarnações cheias de desventuras, de anormalidades. Então, diz Joana, nem reprimir o sexo, nem dar vazão descontrolada, mas usar o sexo com responsabilidade, porque união de corpos pressupõe união de almas, é um compromisso mútuo. Lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, os Espíritos nos dizem que a guerra flagela a humanidade, traz terror, traz morte, mas a afeição erradamente orientada, ou seja, a sexualidade mal usada, cobre um mundo de vítimas. Por isso é preciso cumprir os deveres. E aí a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo que, falando em sentimentos, é muito difícil cumprir o dever. Então, como devemos agir? E eles dizem: o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. E Emmanuel diz: para que não sejamos mutilados psiquicamente, urge não mutilar o próximo. Nós passamos por séculos de narcisismo, né? Nas nossas encarnações ainda cheias de egoísmo, de orgulho, fizemos promessas brilhantes para um parceiro, e depois os descartamos, os abandonamos, espezinhamos seus sentimentos. A gente lê, né, muito nas obras mediúnicas histórias assim, mas a comunhão sexual é um circuito de forças, é um alimento psíquico de energia espiritual. Então, é preciso que haja reciprocidade. Quando acontece traição, abandono, há uma ruptura dessa permuta de cargas magnéticas, de alma para alma, né? Isso destrói o equilíbrio emotivo do parceiro. E se nós plantamos, colhemos. Quando a gente rouba alguma coisa, a gente é punido pela lei dos homens ou pela, né, lei divina que está na nossa consciência. Mas existem também os saques afetivos, essas traições, né? Esses abandonos que ficam registrados na nossa consciência e acarretarão futuros resgates, que poderão ser doenças físicas, ou então reencarnações em ambientes complicados, com relacionamentos difíceis. Por isso que é necessário ter responsabilidade e discernimento. Onde, quando, como, com quem, para quem eu expresso a minha sexualidade. Porque tudo que vai e volta é a lei de causa e efeito. Tudo que dermos aos outros no mundo afetivo, também receberemos
de volta. Se damos amor, carinho, cuidados, vamos receber coisas boas. E se damos desprezo, abandono, traição, e aí também colheremos a infelicidade. Bom, nós não podemos deixar de falar das companhias espirituais. A irmã Cidufo, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, do Vanderlei Soares de Oliveira, ela diz que depois da televisão, né, a internet propiciou ainda mais estímulos para, diz ela, a devassidão a domicílio. Então, essa devassidão, esse desregramento, essa libertinagem entrando nos lares pelas ondas da internet. Sabe, essa história assim, né? Você quer ser feliz, né? Tenha um parceiro por dia, o sexo livre, né? Não precisa de vínculo, não precisa de responsabilidade. E a irmã se diz, isso é uma hipnose coletiva. É um enxame epidêmico e contagiante, que leva a ciúme, inveja, posse, dependência, desrespeito, infidelidade, até crueldade, né? A gente vê muitas notícias tristes aí na televisão. Então, existe esse turbilhão energético que se movimenta na psicosfera da Terra. Diz ela, é como uma serpente sedutora criada pelas mentes primitivas. E se a gente não tomar cuidado, a gente absorve e alimenta no regime de troca. Isso acontece direto, né? Entre encarnados e desencarnados. Paulo de Tarso falou, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Tudo é uma questão de afinidade, de sintonia. E aí diz a irmã, telepatias deprimentes, conúbios mediúnicos exploradores, quer dizer, uniões, né? Mediúnicas exploradoras, formam o ambiente astral de várias localidades, expelindo energias entorpecedoras e hipnóticas, abalando o raciocínio e instigando os instintos animalescos, aos quais a maioria de nós ainda nos encontramos jungidos, ligados. E André Luiz traz esses exemplos no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele conta a história de um casal, Anésia, Jovino e 3 filhas, e o Jovino se encantou por uma moça e passou a trair a esposa, fascinado, né, pela amante, e o André Luiz diz, ele é um autêntico obsediado. Ela o fazia esquecer das suas obrigações de esposo e de pai. Então, aí um exemplo de obsessão de encarnado para encarnado, né, da amante para Jovino. E comentando esse livro, a doutora Marlene Nobre, no livro A Obsessão e Suas Máscaras, ela diz que, infelizmente, isso ocorre em muitos lares, e aí, né, surgem muitas lágrimas, separações, e diz ela, até loucura. Ainda no livro Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz vai numa casa noturna. E o que ele vê lá? Desencarnados colados aos encarnados, desvairados pelas sensações das experiências físicas, o sexo, o álcool, o cigarro, mas é uma via de mão dupla. Encarnados e desencarnados, nesses casos, são parceiros nos vícios. Os encarnados viciosos são como ímãs que atraem esses obsessores. Mas aí a gente se pergunta, mas lá no livro dos espíritos, a gente não lê que o espírito não tem sexo? Aí a gente vai lá no livro Céu e Inferno e tem um comentário de Allan Kardec. O espírito não tem sexo. Não é necessário o aparelho genital para a reprodução de corpos lá no plano espiritual. Os espíritos lá não se reproduzem. Mas os espíritos inferiores, não espiritualizados, muito materializados ainda, se acreditam na mesma condição que tinham na Terra. Então, a mente deles plasma, moldam no seu perispírito, né? Esse corpo igual
corpo terreno. E aí eles se veem como homens ou mulheres, e eles têm desejos, têm paixões. Por isso que nós precisamos usar o sexo com responsabilidade, autoeducando essa força sexual, que é uma represa gigantesca, que precisa ser disciplinada, pela fidelidade, pelo amor fraternal. Mas tudo isso que a gente está falando é um convite para nossa autorreflexão. Não é para julgar ninguém, não. Emmanuel fala, à frente de todas as complicações e problemas do sexo, não podemos censurar, não podemos condenar ninguém, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto de cada consciência. Diz ele, cada um tem a sua história particular. Todos nós temos um passado milenar de erros. E aí diz ele, por isso que nós precisamos nos compadecer uns dos outros. Ninguém se conhece tão bem a ponto de dominar as próprias emoções. Aí fala, dessa água eu nunca beberei. A gente não sabe, as emoções brotam lá do inconsciente, muitas vezes nos dominam. E Emmanuel fala, não dispomos de recursos para examinar as consciências alheias. E cada um de nós, ante a sabedoria divina, é um caso particular, em matéria de amor, reclamando compreensão. Finalizando, eu vou ler aqui um parágrafo de Emmanuel. Não sabe dizer nada disso do que eu disse até aqui. Bastava ler esse parágrafo de Emmanuel, que é sublime, diz ele, em relação à sexualidade. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Amigos queridos, agradeço a atenção de todos. Então, obrigado, Beth, por essas reflexões tão importantes. Vamos guardar com muito carinho e também pensar sempre, né, nessas questões do equilíbrio, de tudo que os espíritos, através do Chico e Emmanuel, nos trouxeram sobre a sexualidade. E eu queria pedir, então, que você fizesse a nossa prece de encerramento para terminarmos a nossa transmissão essa noite. Então, levando o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre amado, Jesus de Nazaré, agradecemos pela vida, agradecemos, Senhor, por ter nos chegado até aqui, por tudo que já aprendemos nas nossas muitas encarnações, pelos amigos que tivemos, que nos socorreram, que nos orientaram, que nos ensinaram. A eles somos imensamente gratos, aos nossos mentores da espiritualidade. E nós pedimos, Senhor, nesse momento em que aqui nos encontramos, nessa grande oportunidade de estarmos reencarnados na Terra, que possamos aproveitar cada um desses ensinamentos, colocá-los em nossos corações, sentir o quanto eles são importantes para o nosso equilíbrio, para a nossa felicidade. Que possamos, Senhor, ajudar de alguma forma aqueles que conosco convivem, que não tenhamos sempre olhos de ver o bom, o belo em todos. Senhor, fazemos a prece que o Senhor nos ensinou e agradecemos por mais essa oportunidade. Sê conosco, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos. Então, obrigado mais uma vez, Beth, pela tua presença, pelo teu carinho conosco. Se sinta abraçada, que Deus, na sua infinita misericórdia, te mantenha sempre trazendo as mensagens de amor, de conhecimento, né? E que nos faz raciocinar dentro que a doutrina nos coloca na fé raciocinada, que somos espíritos eternos e que estamos caminhando passo a passo para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Muito obrigado, fique em paz, até a próxima, se Deus quiser, e Ele há de querer, tá certo? Obrigado, Pé. Obrigado, boa noite. Então, pessoal, vamos encerrando a nossa transmissão, sempre agradecendo a Deus, aos bons espíritos, aos amigos do bem que têm nos dado sustentação, para que possamos, através do trabalho do bem e da caridade, construirmos o nosso crescimento, a nossa transformação, lapidando os nossos sentimentos dentro das provas, dentro das expiações que estamos legados a enfrentar, que possamos sempre ter fé, esperança e coragem, e que o futuro estaremos todos em condições melhores e desfrutando de uma felicidade dentro do bem, do amor e da caridade que o Mestre Jesus nos colocou nos seus ensinamentos e nos seus apostolados. Boa noite a todos, fiquem em paz, boa semana para todos e nos reencontraremos em breve nas nossas próximas transmissões. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos.